Bom, vamos lá. Começando aqui o nosso Quinta Pauta. No Quinta Pauta de hoje, nós temos aqui o nosso querido Marcelo Rocha, convidado, também o Paulo Schneider e o nosso querido Conde, o Paulo Eduardo Costa. E hoje a gente vai trazer aqui no nosso Quinta Pauta esse assunto aqui, mais uma pesquisa sai e traz aí, mostrando uma polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Vamos entender esse contexto? Em um eventual segundo turno da eleição presidencial, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, tem 45,2% das intenções de voto contra 44,1% do presidente Lula, segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado hoje, segunda-feira. Os números representam empate técnico entre os dois. Do total de entrevistados, 6,2% dizem que votaria em branco, nulo ou não votaria em nenhum dos nomes citados. Outros 4,5% não sabem ou não opinaram. No levantamento anterior de fevereiro, Flávio somava 44,4%, enquanto Lula tinha 43,8%. O empate técnico entre os dois também acontece no cenário de primeiro turno, testado pelo levantamento. Nesse, Lula aparece numericamente à frente, seguido de Flávio, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que, diga-se de passagem, foi lançado aí no lugar do Ratinho Júnior como o candidato do Centrão, do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, do coordenador do MBL, o Renan, do partido Missão, e do ex-ministro Aldo Rebelo. A Paraná Pesquisas entrevistou 2.080 pessoas entre os dias 25 e 28 de março por meio de entrevista presencial. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o intervalo de confiança, 95%. Marcelinho, agora nós temos aqui o Ronaldo Caiado, no PSD, no lugar do Ratinho Júnior, que segunda-feira passada falou que não ia mais concorrer, enfim. E hoje já temos aqui o nome de Ronaldo Caiado, que já aparece em terceiro lugar, ou seja, no lugar do governador Ratinho Júnior. Então, o Renan Santos, do Missão, na última pesquisa que trouxemos semana passada, ele que vinha em terceiro, e agora ele está atrás do Zema, ou seja, ele vem em quinto lugar, no caso, o candidato do Missão, o Renan Santos. E no caso, o Zema subiu uma posição também, porque antes ele vinha depois do Renan. Você acha que essa vinda do Caiado está fortalecendo o Centrão, por isso que o Zema subiu? E como é que você vê essa pesquisa? Quer dizer, não saiu nenhum da mesmice que nós estávamos vendo semana passada, Marcelo? Nesse contexto, você acha que vai até o final mesmo ou não? Olha, tem muita coisa ainda vai acontecer, Mas você trouxe o assunto Caiado, que tem relação com o mesmo cacique que esteve aqui em Santos, Você pode ver que ele pegou um candidato a presidente que tem potencial financeiro para ajudar na campanha. Ele não dá ponto sem nó, Santiago, não dá ponto sem nó. Ninguém muda de partido, ninguém faz nada sem ter o seu próprio interesse colocado à frente do projeto de cidade, projeto de Estado, tudo mais. São os políticos profissionais, São aqueles que vivem da política. Então, o Caiado vem, eu gostaria muito de ver o Eduardo Leite ali nessa linha de frente aí, para ser um ponto sabe, um ponto diferente, uma pessoa que não é, que se diz, pelo menos, está se dizendo, ele está se postando ali, se colocando forte, como sendo um cara que não é nem do lado nem do outro. A gente acredita nas pessoas, A gente tem que acreditar no que a pessoa diz. Está certo que político acreditar, Paulo, Paulinho? Bom, mas tudo bem, ele está se postando assim, Gostaria de ver, Mas a pesquisa que você trouxe está trazendo um número que, no meu modo de ver, é normal. O Lula fazendo besteira, o Flávio muito fechadinho lá no dele, quanto mais fechado, melhor, porque ele vai potencializar, vai ser potencializado pelo seu marqueteiro maior, que é o próprio Lula, que está fazendo um monte de coisa errada aí e tal, dentro daquele contexto, fala. Ele de boca aberta, está andando de aviãozinho, tal, já estão até questionando a insanidade dele já. Então assim, a esquerda, assim dizendo, precisava ter mais candidatos, ter mais gente ali que não fosse só um, Veja, é mais um cacique que não abre mão do poder.
se agarrou no poder, né? Se agarrou no poder e não abre mão. É ele e é ele. E ele manda. Se não for ele, vai quem ele mandar, né? Não quem o grupo escolher, não quem o tal, né? Então, olha, é difícil. O Brasil está difícil, viu? A gente pode falar dos outros países aí em questão de ditadura, tal, caramba, mas aqui nós temos várias ditadurazinhas, né? Que não está fácil. Mas a pesquisa, para mim, está sendo bem encaminhada nessa questão de sentimento da população com base naquilo que está sendo, né, trazido pela imprensa, pelas falas de um e de outro. Vai vir campanha, vai vir rádio, vai vir TV, né? Isso, claro, que vai trazer um outro espectro aí na linha de frente. Vamos ver o que vem pela frente agora. Ô Marcelo, você falou um negócio muito interessante que nós vimos esse fim de semana, o Flávio Bolsonaro lá no CIPAC, né? Que é um evento que teve lá no Texas, que trouxe justamente esse contexto aí da direita. O Flávio falou que o Trump vai ser o maior parceiro do governo dele, vão tirar a China, deixar os Estados Unidos em evidência. Foi muito aplaudido, porque ali é o curral eleitoral do trumpismo, né? Vamos dizer assim. E ele falou justamente isso. Nós vamos usar a estratégia que o Trump usou na campanha dele, ou seja, de falar que o Biden, né, naquela época, estava senil, não estava falando coisa com coisa, e que a gente vai usar essa mesma metodologia com o Lula. Você acha que essa mesma métrica aqui no Brasil funciona? Não sei. Eu acho que não cola, viu? Eu acho que não cola, até porque a própria Xanxa tem filmado o Lula fazendo exercício, fazendo lá suas posições ali de agachamento, supino, puxada frontal, puxada de costa, tá? Ele está bem fortinho ali, né? Ele não lembro a idade dele, faltou aqui a minha memória, mas ele está bem fortinho, viu? Olha, de uma maneira não pejorativa, mas eu não estou fazendo exercícios dele, estou com inveja de poder fazer ali os exercícios, né? Que eu estou sendo cobrado pelo meu médico para fazer as mesmas coisas que ele está fazendo, porque está bem de saúde. Na minha visão, eu digo para você que ele não está com problema de insanidade, ainda não está rasgando dinheiro e ainda não está comendo aquilo que a gente faz por trás, então, para mim, está bem de saúde, viu? Então, está tudo certo. Ele completa 80 anos em outubro, né, o Lula, né? Então, ele está muito bem de saúde. Acho que ele está muito bem de saúde e vai para a briga e vai forte, viu? Não vai fraco, não. Bom, Paulo Schneider, depois você abre o microfone, Paulo Eduardo Costa, você estava falando aí, a gente não ouviu, né? Mas o Paulo Schneider... Ele completou 80 anos já e faz 81 este ano. 81 esse ano, tá certo, exatamente. 27 de outubro. Já tem 80 anos fazendo supino aí. O Paulo Schneider, como é que você avalia essa pesquisa, esse cenário agora com a entrada do Caiado, do Flávio Bolsonaro e o Lula? O Flávio passou o Lula, mas passou por 0,0, aquelas contas que não sei qual a diferença real, né? Só na urna nós vamos saber. E, claro, segundo o Instituto Paraná Pesquisa, que é um dos institutos que a gente bota maior fé, né? E vem emparelhado lá, pela primeira vez, a gente vê que alguns institutos, tanto da esquerda quanto da direita, parece que estão falando a mesma língua. Ou seja, eu acho que caíram num descrédito tão grande nas últimas eleições que agora resolveram acertar, né? Ou pelo menos colocar mais seriedade aí nessas pesquisas. Se o resultado for esse mesmo, Paulinho, o que a gente pode esperar no futuro próximo aí nessa polarização? Muita briga, né? O que vai esperar é muita briga, muita falação, uma campanha, novamente uma campanha abaixo, uma campanha rasteira, uma campanha sem dizer o para que veio, né? O que vai ser feito com o Brasil, esse tipo de coisa. É triste isso, né? Essa polarização aí entre direita e esquerda, entre saber quem é nós contra eles, é o empregador versus o empregado, é o negro versus o branco, é o homem versus a mulher, problemas de gênero. Então, vai ser uma campanha novamente triste e rasteira, né? É muito ruim para
a sociedade brasileira, né? Vai ser um festival de um acusando o outro, vai ser sem ideias, sem nada. É muito triste isso, né? Eu acho que o Brasil não merece esse tipo de coisa. A gente tá caminhando a passos largos aí a um grande problema, né? Então, eu sou muito cético com essas eleições e eu tenho uma imagem muito negativa do que vai acontecer, né? Eu acho que vai haver uma briga, aí, uma polarização. Isso tudo não leva a nada. A gente vai estar brigando. É que nem você acabou de falar mesmo, vai vir o Caiado aí para candidato, mas o Caiado é um cara que não tem uma chance muito grande para se eleger. E com certeza no segundo turno aí vai se associar à imagem do Flávio Bolsonaro, e o Lula com certeza não é muito difícil o Lula perder no primeiro turno, a não ser que aconteça uma desgraça aí absurda aí, a não ser que eles deixem de pagar o Bolsa Família, o Bolsa Gás, né, esses penduricalhos todos aí que são pagos aí para a população. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não olha esses penduricalhos aí, essas ações sociais, como uma ajuda social, como deveria ser olhada, né? É que nem o Reagan falou uma vez, os benefícios sociais se medem pela vitória do governo, pelas quantas pessoas saem dos benefícios sociais, não quantas pessoas entram nos benefícios sociais. Essa é a vitória do governo. Quantas pessoas saíram dos Bolsa Família, quantas pessoas saíram de ganhar Bolsa Gás, quantas pessoas não dependem mais do governo. Essa é a verdadeira realização que o governo tem que ser feito, né? E não o contrário, quantas pessoas entraram no Bolsa Família, quantas pessoas estão ganhando Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Então, essas benesses do governo é muito triste, porque mostra uma dependência financeira da nossa população, que cada vez está ficando mais pobre e cada vez está ficando mais burra na hora de votar, na hora de escolher seus governantes, porque vem sempre aquela chantagem do outro lado, olha, vai ser cortado esse benefício social quando fulano de tal entrar, a gente vai deixar de pagar, ou coisa parecida. Então é muito triste, né, o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, eu não vejo essas eleições aí, Santiago, com bons olhos. Eu acho que vai ser triste da gente ver essas eleições, infelizmente. Bom, tá aqui a nossa enquete. Na sua opinião, quem tem mais força, a Michele ou o Flávio? A enquete que está rodando aí do programa todo, daqui a pouco a gente vai trazer o resultado. Ô, Paulinho, você sabe que eu vejo exatamente isso que você falou, a gente entre a cruz e a espada, né? Porque a gente não vê ninguém falar de desenvolvimento, ninguém trazer proposta, tanto à direita quanto à esquerda. A direita eu vejo no entreguismo para os Estados Unidos. O próprio Caiado já falou que, ele como governador já queria passar terras raras para os Estados Unidos, imagina ele como presidente, vai passar o Brasil, né? Claro que tem gente que fala, tomara que isso aconteça, mas eu acho que nós estamos muito acima disso. É que nós não estamos com um bom governo, diga-se de passagem. O governo do Lula, ele teve a sua última chance, vamos dizer assim, pelo que eu vejo, porque o povo não pode ser tão burro assim, né? Por mais que tenha a Bolsa Família, é questão de conta, para isso ter um prazo e acabar, e não ter mais dinheiro para pagar. Essa que é a grande verdade. O que nós temos que fazer é desenvolver o país, que parou, cara. Desde a época dos militares, nós não temos mais desenvolvimento. O único político que eu vejo assim que desenvolveu, pelo menos aqui no estado de São Paulo, claro que cada estado deve ter o seu, foi o Paulo Maluf, né, que fez lá a Ponte do Mar Pequeno, que fez essa obra maravilhosa dentro do Morro Santa Terezinha. É uma obra que não aparece, mas a cidade de Santos hoje e São Vicente, no caso, não tem falta d'água, né? Pelo menos no centro, né, Marcelo? No caso de São Vicente, agora no caso de Santos, a cidade toda não tem falta d'água por causa dessa obra fenomenal, que político nenhum faz, que é uma obra que fica dentro do morro, ela não aparece, mas ele fez. A Ponte do Mar Pequeno, o Rodanel, o projeto dele, as marginais, quer dizer, de lá para cá não teve mais nada, cara. A gente só vê esse nós contra eles. E uma coisa que o brasileiro começou a se acostumar com isso, achando que é torcida de futebol. E não é. Agora fica uma pergunta aqui, Conde. O Lula, tudo bem,
Ele não vai querer entregar o Brasil para os Estados Unidos, mas entrega para a China. O Flávio Bolsonaro não quer entregar o Brasil para a China, mas vai entregar para os Estados Unidos. Quando é que nós vamos ter o nosso Brasil? Ou seja, aquele onde nós vamos desenvolver. Quer fazer um comparativo? É que o pessoal não estuda muito, mas se você entrar na internet e comparar o Brasil com o Irã, você vai ver que o Irã é muito mais avançado que o Brasil. Paulo Eduardo Costa, como é que a gente vai ter o nosso Brasil? Quando? Eu sou nacionalista, eu torço por isso, mas acho que não vou estar vivo para ver. Esse Brasil já é nosso e ele nunca foi de ninguém. Quando aquele patético Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos falar mal do Brasil, que aquele babaca do Trump, aquele imbecil, colocou as taxas de 50%, o Brasil não se curvou. E não vai se curvar a China, não vai se curvar a Rússia. O Brasil tem autonomia, é a maior nação da América do Sul, tem terras aráveis e cultiváveis de grandeza, tem um povo trabalhador e honesto que agora está iludido, porque cai na conversa fiada das mentiras que são propaladas pela internet e passam a acreditar em tudo. Um pouquinho de estudo, um pouquinho só já resolveria isso. Tem gente que diz que o Brasil vive uma ditadura, não tem nem noção do que é uma ditadura. Tem gente que fala mal das pessoas por falar, porque virou moda falar. Um país de mais de 200 milhões de habitantes que é obrigado a ficar suportando Luiz Inácio Lula da Silva como a única alternativa e Flávio Bolsonaro. Pelo amor de Deus, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Tem gente maravilhosa que poderia ter assumido um governo mais moderno e acabar de uma vez por todas com essa idiotice de dividir o Brasil entre direita e esquerda. Nós estamos vivendo um mundo de fantasia, um mundo de delírios, né? E liderado por um cara que a formação dele, Jair Messias Bolsonaro, que está condenado a 27 anos e 3 meses. Ele é paraquedista, professor de educação física e professor de mergulho. Não tem formação nenhuma. Então a gente continua. Aí eu fico assustado quando você, Santiago, se manifesta dizendo que depois dos militares tiveram ótimos governos. Fernando Henrique Cardoso foi excelente, embora privatista, exageradamente privatista, como todo cara de direita, ele foi um bom governo. Ele criou estabilidade econômica no país. Mas Fernando Henrique não era de direita, Fernando Henrique era esquerda. Ele era PSDB, centro-direita, para te falar a verdade. Não, tanto que nunca foi. Todo que é privatista é de direita. A esquerda não privatiza. A esquerda atende a população e atende o povo. A direita quer privatizar tudo para não ter ônus. E aí, nessa situação, o país está com o PIB crescendo, a inflação baixando, foi negativa por 2 meses, o desemprego caiu para 4,5%, os programas sociais vêm sendo diminuídos em considerável. Do ano passado, menos 2 milhões de pessoas pararam de usar o Bolsa Família porque conseguiram uma colocação. A função do Bolsa Família, Bolsa Escola e Bolsa Gás é para ajudar as pessoas. Ninguém vive com R$600. Acho que você não viveria, Santiago, Marcelo e o Paulo também. Mas como a gente está aqui para falar mal, vamos falar mal, dizer que todo mundo é ruim, todo mundo é corrupto, que ninguém vale nada. Vamos aceitar pela goela abaixo que o cacicão do Jair tenha dito que o candidato é o filho, o Jair, o Flávio. Ninguém teve convenção, ninguém do PDL foi consultado, não teve nenhum motivo. Não, eu mandei. E o próximo depois vai ser o neto do Bolsonaro, depois o outro vai ser o bisneto do Bolsonaro. Coitado dos Orleans e Bragança. Vamos tirar e criar uma nova dinastia. Só que aquela dinastia era de gente inteligente. Essa, com todo respeito, nem vou dizer o que eu penso. Eu não voto no Lula e tampouco voto no Flávio. Aposto talvez no Eduardo Leite, esse que você acabou de dizer lá do Sul, que eu acho um cara muito coerente, muito objetivo, tem um discurso firme, forte, pegou um Estado endividado também, que sofreu essa inundação, destruição total, teve uma segunda leva e ele está lá, firme e forte, segurando a onda. Isso sim é um bom político, mas que ouve as pessoas. Política não se faz de cima para baixo, se faz de baixo para cima. Portanto, eu não voto em Michele, não voto em Flávio, não voto em Lula. Eu quero uma outra alternativa para uma nação que tem muita gente que pensa. E não vou vir aqui ficar passando pano e ficar dizendo que a direita é maravilhosa, porque ela não é. Ela é tão corrupta quanto a esquerda, lamentavelmente. Não tem santo em lugar nenhum e eu não tenho político de plantão. Nunca tive. Ou político favorito. Imagina que eu vou chamar alguém de mito. Tá maluco? Isso não existe. A minha racionalidade me pede. Por isso, talvez eu tenha posições tão firmes, não ligadas à esquerda e nem ligadas à direita, ligadas a um Brasil melhor. Eu quero que as pessoas tenham um Brasil melhor.
Eu quero que a Marilena Colite, minha amiga lá na Praia Grande, que está assistindo a gente, diga, olha, estou feliz com o governo federal porque a gente tem condição melhor de vida. Isso que me importa. Agora, se tem vaidade de ser Flávio, Michele, com o sobrenome Bolsonaro, eu vou me lançar então, eu vou virar Paulo Bolsonaro. Aí pronto, quem sabe eu não venço uma eleição só por conta de um sobrenome. Ninguém vai querer saber da minha capacidade, competência, quantas faculdades eu fiz, se eu sou pós-graduado, por que me chamam de doutor, né? Quantas línguas eu falo. Não importa, só o sobrenome já é o suficiente. Que bobagem, né? E o Brasil continua engolindo isso como se fosse normal, com todo respeito. Me perdoem discordar, mas eu não concordo com nada disso. Acho uma bobagem sem fim. Mas tudo bem, a gente tem que respeitar a opinião dos outros, não é isso? Democracia é o respeito à individualidade e à opinião. O que muda só com relação à democracia é que uns têm o privilégio de ter um pouco mais de conhecimento e outros um pouco menos. É por isso que a massa vem sendo conduzida. Por isso que a grande direita é chamada de gado, porque segue sem questionar, não pergunta, não discute. O cacicão preso fala, não, é o seu Flávio. E todo mundo fala, amém. Pelo amor de Deus, não é assim que se faz política. Tem que provar competência, capacidade. Você mesmo disse agora há pouco, Santiago, o Marcelo falou na fala dela, e o Paulo a mesma coisa. A gente quer ouvir da direita e da esquerda projetos, metas, objetivos, conquistas. A gente não vota porque a gente está apaixonado. Não é uma luta entre Flamengo e Santos ou Corinthians e São Paulo. É uma luta por um Brasil melhor e tem que ter alguém lá que tenha minimamente competência e experiência administrativa, que nem Michele tem e que nem o Flávio. E o Lula tem, mas pelo amor de Deus, né? Já passou da hora. 3 mandatos, 4 já é demais. Aí vira dinastia. Uma pena que o Brasil continue nesse caminho. Eu não concordo com isso, com toda sinceridade. É com você, Santiago. Bom, vamos lá. Nosso querido Marcelo Rocha, suas considerações finais. Fala pra gente aí o seu último comentário. É só um agradecimento mesmo, mais uma semana começando. Vamos ficar atentos aí às movimentações políticas e em breve, mais um Cidades em Debate aí, com a companhia de velhos guerreiros companheiros aqui. Até a próxima. Velhos guerreiros companheiros, foi boa. Paulo Schneider, Paulinho, fala pra gente aí o seu último comentário. Bom, aquilo que eu falei antes, né? Eu, infelizmente, não estou muito positivo com relação a essas eleições. Acho que falta proposta dos dois lados, né? Infelizmente, o país chegou onde chegou aí, essa divisão, né? Muito triste, né? Eu contra eles, esse tipo de coisa. Então, eu acho que realmente a gente precisa começar a pensar melhor, raciocinar melhor, pesquisar melhor, né? Porque a internet não está aí só feita para você ver joguinhos, né? Ver filmes, essas coisas. Acho que você tem que pesquisar, que tem muita coisa interessante na internet sobre os partidos políticos, sobre as pessoas que compõem esses partidos políticos, quem são, o que fazem. E isso é muito importante. Essa falta de estudo é que leva, muitas vezes, a gente votar em determinada pessoa que se mostra naquela ocasião, uma pessoa bem apessoada, que fala muito bem, mas muitas vezes está enganando você aí como, desculpa falar, um vendedor de carro antigo, né? Sem desmerecer a classe, mas é isso aí. Então, acho que as pessoas têm que pesquisar melhor antes de votar e votar com consciência. O que está faltando aqui no Brasil é você ter um voto mais consciente, né? E não ter um voto, eu vou votar naquele fulano porque eu acho ele bonitinho, porque ele faz isso, porque ele fez isso nesse momento, né? Aconteceram muito dessas eleições aí, pessoas que tiveram, infelizmente, aí a gente teve deputadas aqui de São Paulo que se elegeram porque eliminaram assaltantes na frente da escola, mas qual foi o histórico dessa senhora policial militar? Não foi pesquisado. Infelizmente, ela se elegeu graças a uma imagem triste de violência que acontece todos os dias aqui no nosso país, na nossa cidade. Então, acho que a gente tem que pesquisar direito antes de votar, né? Não é aquele calor do momento, ou que aquela pessoa fez naquele momento, salvou um gatinho, né? Ajudou uma senhora a atravessar na faixa de pedestre. Não é isso que vai motivar a sua eleição, o seu caráter. Acho que isso aí tem que vir coisas lá de trás, que você tem que pesquisar quem realmente é essa pessoa, né? Então, é isso que eu guardo e que
tento passar aí para sua audiência, Santiago. Vamos pesquisar, vamos abrir mais a mente aí, pessoal. Bacana. Paulo Eduardo Costa, seu último comentário, sua despedida. Microfone, Paulo. Apenas agradecer aos amigos e dizer do meu prazer de estar com Marcelo Rocha, com Paulo Schneider, que a gente discorda, mas se respeita, isso é muito bonito, né? E pararmos de criar mitificação, viu, Santiago? Não dá para a gente comparar o povo brasileiro com o tal do Jair Messias Bolsonaro, que tantos fanáticos estão atrás dele, ganhando R$140 mil de pensão. Um cara que teve 3 mulheres, a Rogéria Nantes Nunes, que é a mãe do Flávio e do Carlos Eduardo. Depois ela teve uma relação extraconjugal com a Ana Cristina Vale, que é a mãe do Jair Renan, que não foi reconhecido quando era criança, só depois, através de investigação de paternidade, e agora com a Michele Bolsonaro Mandilaura. Se isso é um modelo de família, com todo respeito, eu acho uma família exagerada. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que respeitar. Mas eu não sou adepto do fanatismo. Eu acho que nós estamos demais fanatizados. Isso não é bom. O país não precisa de fanáticos. Fanáticos ficam lá no Irã, na teocracia lá do Ayatollah Ruhollah Khomeini, ou do filho agora, né, do novo. Isso é mitificação. Brasil não. Brasil é um país de gente lúcida, coerente, lógica, que pensa, que diverge e converge. Eu leio os comentários, às vezes, eu vejo tanta bobagem, eu digo, meu Deus, tanto fanatismo, e a gente não pode conduzir o Brasil para esse caminho. Imagina, nem Lula, nem Flávio, pelo amor de Deus, e nem Michele, vamos colocar alguém que tenha minimamente experiência. Vamos tentar, já que a direita quer tanto, empurrar o Tarcísio para lá. Zema não, que se endividou, duplicou patrimônio, Ratinho Júnior ficou ofendido, Caiado é uma velha política, aquela antiga, que eu não preciso soletrar o que ele representa hoje em termos de política. Baixar subserviência aos Estados Unidos por parte de um candidato, eu vi o discurso dele, dizendo que ele pretende, com os Estados Unidos, explorar a Amazônia. Senhor Deus, isso não pode ser real. Eu vejo isso e fico escandalizado. E só para comentar com você, ontem foram 11 milhões e meio de americanos protestando nas ruas contra o Trump. A aprovação dele, como você mesmo leu, baixou de 30%. Ele não vai durar até o final do mandato. Ele é um idiota. O que ele fez com o Irã, ele vai se arrepender profundamente, porque ele cutucou a onça com vara curta, achando que o Irã era igual a Venezuela, onde alguma corrupçãozinha convenceria o segurança a entregar o ditador, né? Lá não, lá é diferente. As pessoas se matam por isso. Era mais ou menos paralelo, o que eu estou dizendo, ao Japão, viu, Santiago? Quando tinha lá o imperador e os soldados se matavam em honra do imperador. Lembra disso? Os kamikaze. No Irã, existe um movimento exatamente igual ligado à religiosidade. E eles se matam pela pátria e pela honra. Portanto, vai dar muito pano para a manga. Não vai tomar ilhota, não vai fazer nada. Trump é um jogador, é um blefador, ele blefa. Agora, se ele tomar cuidado do país dele, seria muito melhor do que ele tentar desviar o foco para outras nações. O americano hoje está descontentíssimo com ele. E o que ele teve de aprovação vai ter de desaprovação. Ele não ganha as próximas eleições legislativas. Provavelmente ele vai sofrer um processo de impeachment quando os democratas vencerem e vai ser um vexame, pode ter certeza disso. Uma pena que a gente siga um idiota como esse e dê valor a todas as bobagens que ele faz, matando gente indiscriminadamente. Só na faixa de Gaza foram 80 mil inocentes. Deus nos proteja de tanta maldade, tanta crueldade e tanta falta de coração. Obrigado, Santiago, obrigado, Marcelo, obrigado, Paulo, obrigado pelo carinho, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, isso sem falar na lista Epstein. É isso que eu falo, viu, Paulo, o Marcelo e Paulinho. O Flávio deveria ser ele mesmo, né, cara? Não ser o Trump. Por que vai ter que ser o Trump? Fala para mim. Será que a gente tem que sempre se espelhar no americano? O Trump mesmo não ajudou o pai dele em nada, cara. Fez o quê? Não mandou o Eduardo de volta para o Brasil, foi isso? Que também acho que não caiu na mão dele, não dependeu dele, né? Então, acho que a gente tem que pensar melhor no nosso país, não do outro governante que está com 30% de aprovação, pelo menos até agora, podendo cair mais ainda e sofrer um impeachment. Você vai se colar num cara desse? Para quê? Qual que é a resposta disso? Imagino eu, fazer um evento, até um evento dentro do movimento de um cara lá do outro lado, que só está querendo, caso queira, o bem dos Estados Unidos, não do Brasil. Então, acho que o que está faltando aí é nacionalismo mesmo, o puro, na veia. Bom, porque os caras que estão lá dentro somos nós que colocamos, né? Começa aí. Ah, mas eu não votei no Lula. Tudo bem, mas ele está lá dentro.
né? Então, vamos fazer a nossa campanha aqui dentro, não lá fora. A nossa enquete, só para a gente encerrar, vamos saber o que aconteceu aqui. Na sua opinião, essa é a pergunta, né? Na sua opinião, quem tem mais força hoje, na sua opinião? É a Michele Bolsonaro ou é o Flávio Bolsonaro? Bom, aqui na nossa enquete, 32% dizem que é a Michele e 68% dizendo que é o Flávio Bolsonaro. Então, o resultado da nossa enquete é esse. Quero agradecer a sua audiência, obrigado pelo carinho. Amanhã a gente está de volta às 11h45 da manhã com mais um Cidades em Debate. Um abraço ao Marcelo, Paulinho e ao Paulo Eduardo Costa e a você, nossa grande audiência. Estamos com Deus.